Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais uma live aqui nos canais do grupo 45 minutos, já entrando na sexta-feira para falarmos de Ceará 1 Internacional 2, né? Derrota do Vozão aí para mais de 45 mil torcedores no Castelão, né? E o Ceará poderia ter se aproximado ali do G8, né? Se vencesse, teria a mesma pontuação do Bragantino, né, que é o oitavo colocado, sonharia com o Libertadores, ainda segue sonhando, mas agora numa situação mais complicada, derrota por 2-1 para o Colorado. Vamos falar desse jogo a partir de agora. Eu sou o Fábio Hermano, já estou conectado com o Léo Fontinelli e aqui na direção e trabalhos técnicos, Márcio Souza. Você que está chegando, deixa o like no vídeo, tá? Primeira coisa que você tem que fazer é deixar o seu like, compartilhar, tá? Avisa aí para os torcedores do Vozão que a gente já começou por aqui, né? Se você estiver vendo a versão gravada, também manda o link, né? Para a galera acompanhar, né? A qualquer momento também este conteúdo. E vamos nessa, tá? Agradecer a Bet Nacional, a nossa parceira aqui, a Bet dos Brasileiros. Também temos Indaiá, A10, Monte Belo, Hotel Village, enfim, nossos parceiros aqui no 45 minutos. Também tem o nosso Apoia-se, tá? Quer nos apoiar de forma direta, quer contribuir com o nosso projeto e ainda entrar na nossa comunidade para interagir aqui com a nossa equipe lá no WhatsApp, apoia.se/podcast 45, você pode nos apoiar e em contrapartida você será adicionado ao nosso grupo do WhatsApp. Léo Fontinelli, derrota dura, hein? Pelo contexto, primeiro porque teve uma expulsão muito cedo, né? A expulsão do Vina. Mesmo com a expulsão, as melhores chances eram do Ceará. A equipe toma um gol, empata logo em seguida e toma o segundo gol na reta final do jogo e sai derrotado num jogo onde a torcida lotou, a torcida fez sua parte, mas o Vozão não conseguiu vencer. Essa derrota, a gente tá vendo a sequência, né? Obriga ali o Ceará a pontuar, tá? A gente tá falando de Libertadores, que ainda tem chances, né? São 3 pontos ali pro oitavo lugar, que pode ser uma posição que dê vaga ainda na Libertadores, dependendo ali do que aconteça na Copa do Brasil, mas precisa pontuar. E sobre o jogo, e aí a gente pode falar mais de tabela mais pro final, vamos começar pelo jogo, né? A sensação que passou é que a expulsão foi muito decisiva, né? Porque 10-11 o Ceará estava melhor, né? Mesmo com menos posse de bola, mas era um time mais tranquilo, mais lúcido, né? Sabia ali o que fazer com a bola. E se tivesse 11-11, assim, claro que o Si não entra em campo, mas sim, eu tenho quase certeza eu não posso afirmar, obviamente, que o Ceará não perderia o jogo 11-11 e teria uma grande probabilidade de vencer. Então, você concorda que essa expulsão ali nos primeiros minutos definiu o rumo da partida? Boa noite, Fábio. Boa noite, Márcio. Todo mundo ligado aqui na live, no 45 minutos. Quem está chegando, já chegando de like, chegando de inscrição, que é muito importante aqui para a difusão aqui do nosso trabalho, para que a live possa chegar em mais pessoas que tenham as preferências aí semelhantes às nossas aí pelo conteúdo sobre futebol nordestino. Mas, respondendo a tua pergunta, Fábio, a expulsão foi determinante. Eu acho que ela foi diretamente responsável pelo placar que a gente viu hoje no Castelão. Eu sigo muito a linha de pensamento que você trouxe aí na abertura, no preâmbulo do programa, que o Ceará dificilmente sairia com resultado negativo em situações normais de temperatura e pressão hoje na Arena Castelão. A Arena Castelão hoje viveu um clima muito positivo, assim, um clima de apoio, e independente da expulsão ter sido muito cedo, e ela ditou o tom da partida, né? Ela foi o fato do jogo que deu a tônica de como a partida se construiria, né? Mesmo com um Internacional extremamente limitado, inclusive a própria expulsão, ela escancara as limitações do Internacional, ela escancara as razões porque o Internacional ainda brigava ali para escapar do rebaixamento. Isso explica porque a torcida do Internacional se encontra tão ausente do campeonato, tão insatisfeita com o time. Independente dessa, e mesmo com a expulsão, esse Internacional não conseguiu
ser superior ao Ceará, submeter ao Ceará a um domínio bem amplo, né? O Ceará mesmo com a expulsão ali aos 3 minutos de jogo, ali muito cedo, a expulsão do Vina, o Ceará consegue ser melhor no jogo. No primeiro tempo, consegue ser melhor dentro do aspecto de neutralizar o Ceará, dentro do Internacional, perdão, dentro do aspecto de neutralizar o Internacional, o Ceará foi melhor em campo no primeiro tempo. E no segundo tempo foi melhor propondo o jogo, foi melhor criando oportunidades, isso dentro do contexto de limitação de um time que joga com um a menos e onde obriga todo o seu time a se virar. Mas foi o que determinou a partida, foi o que dá a tônica de contar a história dessa partida, foi a expulsão do Vina ali aos 3 minutos de jogo no primeiro tempo. Muito bem, Léo. Vamos falar muito sobre isso, né? Sobre essa expulsão. Tem lances polêmicos também, né? O segundo gol do Inter, por exemplo, eu vi um toque de mão ali, eu não vi replay nem nada. A gente pode também separar uma parte aí para falar da questão de arbitragem. Teve reclamação da expulsão do Vina, também quero saber a opinião do Léo. Enquanto isso, a gente pode voltar para o jogo daqui a pouco, mas só dar uma moral aqui para a galera. O JP Moraes Salles fala que gosta de sofrer, veio sentir mais raiva. O Caio Silva chegou os criminalizadores do Vina. O Evandro fala que o Condé pegou corda de parte da torcida para escalar o Vina de titular. Assim, acho que agora, Léo, assim, pô, aí a gente pode até entrar na escalação, né? Você já comenta a escalação e a gente já entra no assunto Vina e a expulsão. Mas assim, o Vina vinha jogando bem na maioria dos jogos, né? Aí quando ele é expulso, não era para ter começado como titular, mas dá para criticar a escolha do Vina como titular? Fábio, ao meu ver, não. Ao meu ver, o Vina era a opção lógica de titularidade. A titularidade do Vina, ela não veio do acaso e muito menos de pressão da torcida. Eu sinto que houve um momento de pressão da torcida pela estreia do Vina. Eu sinto que houve um momento de pressão da torcida pela vinda do Vina, mas eu não senti, sinceramente, uma pressão da torcida para que ele fosse titular. Sendo bem honesto, o Vina conquistou a titularidade dele com entrega, com a forma como ele conseguiu se condicionar fisicamente. O Vina vinha sendo útil, o Vina vinha sendo uma peça que dava a dinâmica que o Ceará precisava no meio-campo, e à medida que o Vina vinha conseguindo se equiparar fisicamente ao restante do time, ele vai crescendo de produção, ao passo que o Zanocelo também se recondiciona fisicamente. E eu acho que eles fazem um bom diálogo de como a bola funciona, de como o Ceará gira mais a bola no pé, de como o Ceará consegue ser mais vertical com essas duas peças. Então, assim, para mim, ao meu ver, foi uma titularidade conquistada pelo Vina, pelo esforço dele e merecida. Assim. Hoje o ilógico seria escalar o Vina. Eu acho que é muito fácil, diante de uma expulsão, de um gesto infeliz e eu diria até irresponsável do Vina, você julgar toda a titularidade que ele construiu até então. É algo até imaginável por parte da torcida. O Vina é esse cara que desperta amores e ódios, assim. Ele não é um cara de ser morno, assim. A relação dele é sempre de ódio ou de amor dos torcedores, assim. Não, é muito difícil ser razoável quanto à análise do Vina, isso dentro da paixão, da questão mais passional do torcedor. Mas o Vina não está eximido do erro, o Vina não está eximido da forma como ele foi determinante para um resultado negativo no Castelão, o Vina não está eximido da irresponsabilidade, e eu chamo irresponsabilidade sem achar que estou pesando demais a mão no termo. Acho que ele foi irresponsável por excesso de vontade, mas, ao meu ver, isso não traz nenhuma forma benevolente de enxergar a nocividade do ato dele. Eu acho que não traz um atenuante nenhuma. Eu acho que é um reconhecimento que ali foi vontade, ali foi
impulso a mais, mas o erro de não medir a sua inabilidade para esse tipo de marcação, para esse tipo de jogada de carrinho, essa jogada mais de explosão, fez o Ceará sair prejudicado e toda a história do jogo, toda a história do placar construído, toda a história de uma pontuação que poderia ser dentro de parâmetros normais obtidas pelo Ceará nesse momento de reta final, de importante do campeonato, onde o Ceará vai para uma sequência de 4 jogos de baixa perspectiva de pontuação, passa muito pelo Vina. Não demonizar toda a passagem dele, mas ser justo quanto ao recorte de hoje. O Vina foi determinante para o resultado de hoje. E sobre a expulsão não tem discussão, né? Tudo bem que a gente já viu o árbitro dando só amarelo nesse tipo de lance, mas assim, não é dois erros não fazem um acerto, né? Então acho que o árbitro acertou hoje, né? Não contra o Ceará. Contra o Ceará, esses lances sempre foram para expulsão, né? São as 2 expulsões que o Ceará tem no campeonato. A do Rodriguinho contra o Vasco, é um lance semelhante também. E a do Vina. Ao meu ver, a do Vina é mais grave que a do Rodriguinho. A do Rodriguinho me parece menos intensa, menos imprudente que a do Vina. Acho que a do Vina foi... Ele já partiu atrasado no lance. A gente viu que ele estava atrasado no lance, ele vai com aquele pé alto, levantado. Foi, ao meu ver, uma expulsão justa. Em situações semelhantes à do Rodriguinho, mas para mim foi justa, sim, a do Vina. E diretamente responsável pelo resultado de hoje. Teve uma expulsão, teve um lance recente, eu acho que foi do Gustavo Gomes, né? Do Palmeiras contra Cruzeiro, né? Que foi um lance até bem parecido com esse, e eu acho que até um pouco mais forte. E o árbitro não deu vermelho, né? Deu só amarelo. Exatamente. Então, é aquilo, né? Tem a questão do critério, mas assim, hoje o árbitro acertou, tá? Não é porque ele errou contra o Palmeiras, lá no jogo do Palmeiras, que ele teria que errar agora. Aí também a gente também entra em contradição. Eu acho que, como você falou, Léo, acho que o Vina foi muita sede ao pote, né? Entrou muito pilhado. É aquilo. Motivação é bom, né? Mas não pode passar do ponto, né? Motivação demais vira isso aí. Uma entrada desnecessária no meio de campo, né? Uma disputa ali que cara, nem ia dar em nada se o Vina não conseguisse recuperar a bola ali. E essa expulsão prejudicou muito. Mas o que se viu em campo, Léo, quem ligou o jogo depois da expulsão do Vina, né? E se não tivesse lá no GC, né? No placar, o vermelhinho do lado do nome do Ceará, não ia perceber que estava 10 contra 11, porque o Ceará até ficou menos com a bola, obviamente, né? Trocou menos passes e tal. Mas não parecia, né? Porque o Inter chegava pouco, quando chegava eram uns petelecos de fora da área, sem muito perigo. E as chances melhores eram do Ceará, né? Então o time conseguiu jogar mesmo com um a menos, sobretudo no primeiro tempo. Exatamente, como eu já tinha falado na abertura do comentário, o Ceará foi melhor que o Inter, ao meu ver, nas 2 etapas da partida, de formas diferentes. Na primeira etapa, eu acho que o Ceará foi melhor que o Inter, dentro da sua proposta de neutralizar, de anular jogadas do Inter, e a gente via o Inter com espaço para arrematar e o Inter evitando arrematar, né? O próprio Alan Patrick, o Zanocelo fez muito aquela chegada, primeiro combate a ele, mas de forma inteligente, muito mais cercando do que dando bote. Então a gente viu o Alan Patrick ali evitando o chute, né? Bloqueavam muito mais o raio de direção da bola do que propriamente o jogador, com a marcação mais individual. Acho que isso evitava o cansaço, o Ceará conseguia recuar, fechava também a linha de passe do Alan Patrick, que tentava muito aquela bola enfiada ali dentro da área, procurando os atacantes do Internacional, e o Ceará consegue muito bloquear aquela ali, né? Tenta fazer ali de início 2 linhas de 4, e o Inter, o sinal que dava que realmente o Inter tinha um jogador a mais era porque realmente a posse de bola era esmagadora por parte do Inter, mas uma posse de bola sem qualquer resultado prático, né? O Inter rodava muito a bola, e o Ceará conseguiu prender muito o jogo do Inter ali com aquelas 2 linhas de 4. A bola passava muito pelo pé do Alan Patrick, que abria, buscava a lateral esquerda, onde o Fabiano conseguia fazer o espaço ali, e o Ceará nem tinha como fazer uma dobra ali.
Então o Marcos Vitor e o William Machado ficavam muito guardando o miolo da zaga ali. O Zanocelo baixava, fazia ali como um líbero ali à frente da grande área. E o Fabiano muito forte pela lateral. No começo do jogo, e não diretamente, imediatamente a expulsão, e por isso que eu não atribuo a expulsão esse cansaço do Galeano. Assim, eu percebi um Galeano muito pesado em campo, assim, desde o começo do jogo, o Galeano pesado, o Galeano não correndo como ele costuma correr para preencher espaços. Eu senti o Galeano muito cansado. Eu vi nele uma melhora no segundo tempo, mas no primeiro tempo eu vi o Inter tentando muito ali na condição do Galeano, vendo essa baixa intensidade dele. Não sei o que atribuiu isso, se ele teve algum desgaste excessivo durante a semana, mas era visível que o jogador estava numa rotação abaixo do que ele costuma entregar. No segundo tempo até vi o Galeano correndo mais, vi o Galeano sendo mais útil ofensivamente, mas nesse primeiro tempo vi essa rotação baixa. Então foi um primeiro tempo de fácil resumo, né? O Ceará pegava a bola, jogava ali quando sobrava, quando conseguia recuperar, chutava ali, às vezes estourava a bola sem muita direção para forçar o Pedro Raul ali a tentar brigar no meio dos zagueiros. Ele que, como a gente já martelou aqui em diversos pós-jogo, não consegue fazer essa barreira, essa proteção. Ele é um cara que ele sempre visa o defensor sem olhar a bola. Então, geralmente, ele faz a falta e a bola cai do lado dele, ou cai atrás dele, ou cai na frente dele, assim. É realmente uma dificuldade de fundamento que o Pedro Raul tem, assim. Ele não consegue ser esse centroavante que prendia a bola. Ao passo que mesmo não sendo esse centroavante que conseguia ganhar essas batalhas com os defensores, de prender a bola enquanto os pontas passavam, e a dificuldade dos pontas passarem nesse contexto de um jogador expulso é natural. O Pedro Henrique com a função defensiva prioritária, sempre, e na maior parte do recorte de primeiro tempo, gostei do Pedro Henrique na parte defensiva. Ele fez dentro das características dele, das limitações dele. Acho que conseguiu fazer um bom trabalho dentro do primeiro tempo. Um trabalho até que se esperava mais do Galeano pelo lado oposto, mas vi o Pedro Henrique sendo mais efetivo, né? E eu vejo assim, acho que até no próprio chat, a própria mensagem aí do Simão Pedro falando que o Condé não consegue fazer o time jogar de outra forma, só chutão. Não tem condição de você analisar taticamente Hoje, o jogo, assim, não a tem, gente né? pode Não discutir tem. isso em outros jogos, mas hoje não tinha como ser diferente, né? E eu coloco dentro do mesmo contexto de você trazer a expulsão do Vina, repito, que eu classifiquei como irresponsável, que eu classifiquei como infantil, que eu classifiquei como desnecessária, irresponsável. Você colocar isso para desqualificar todo o campeonato que o Vina fez até aqui. É a mesma coisa você usar um jogo desse, com expulsão aos 3 minutos de jogo, para tentar desqualificar toda a campanha do Condé. E esses momentos do campeonato, eles chegam. A torcida do Ceará tem muito esse perfil, assim, de tá tudo errado ou tá tudo certo, não tem meio termo, assim, a gente não consegue. E torcedor é isso mesmo, torcedor é emoção. Mas eu acho que é uma análise injusta, eu acho que é uma análise que é até imprópria de ser feita, isso é inviável você analisar. E eu acho que o torcedor guarda. O torcedor tem uma antipatia pelo Condé e no momento de uma derrota ele solta, por mais que o contexto seja totalmente impróprio para fazer uma análise tática. Assim como o cara tem não gosta do Vina, tem alguma coisa contra o Vina e usa um jogo onde ele realmente errou. Pontualmente nesse jogo ele errou, ele foi nocivo, ele foi prejudicial, ele foi irresponsável para desqualificar todo o campeonato que o Vina fala, e que, repito, era um bom campeonato. Era um campeonato útil para o Ceará. O Vina fazia dava essa qualidade no meio campo, dava essa modificação tática de um passe mais vertical, de um passe mais rápido, uma bola menos penteada, muito ao estilo do Mugni, e o Vina conseguia dar essa dinâmica. Então, dentro do contexto de um primeiro tempo bem amarrado, o Ceará tenta sair, acho que o Ceará começa a conseguir sair um pouco mais para o jogo,
já na reta final do primeiro tempo. Acho que o Dieguinho entra um pouco mais na partida. O Dieguinho também foi amarelado cedo, em uma entrada, não digo semelhante à do Vina, mas eu digo dentro de um contexto de excesso de vontade, de excesso de brigar por toda a bola. E é uma frase que a gente sempre coloca dentro dos vídeos de bastidores do Ceará, né, dentro das vitórias, sempre tem uma frase que o Condé repete: entram os 11 e vamos sair os 11 de campo. E é um time que é bem disciplinado, né? O Ceará tem poucos jogadores expulsos, mas hoje não foi o caso. E desde o começo do jogo, dentro daquele contexto da falta do Rodriguinho, desde o começo, do Dieguinho, perdão, a falta do Dieguinho que gerou o cartão amarelo, a gente já via uma arbitragem desde aquele lance muito confusa. E repito, uma expulsão justíssima, mas uma arbitragem que investia faltas, enervava os jogadores, picotava o jogo, muitas inversões de faltas, e ali você viu o Pedro Raul também levando o cartão amarelo por reclamação. É um jogador que está suspenso para o próximo jogo. O Pedro Raul, um cartão infantil por reclamação, estava bem nervoso, O Pedro Raul podia ter levado um cartão contra o Fortaleza, né? Pra não jogar contra o Corinthians e tá livre o e resto do zerar os campeonato, né? cartões. Para mim, Foi. a justificativa dele foi péssima. Ele justificou que recebeu várias mensagens de pessoas desconhecidas dizendo que ia apostar no cartão dele, porque sabia que ele ia levar para ficar suspenso. Ele ficou com medo de ser atribuído a ele de alguma forma e não levou o cartão. Acabou prejudicando o clube. Era para ter zerado os Jogo fora de cartões. casa contra o Mirassol não vai ter o centroavante do time. Exatamente. Assim, no jogo importantíssimo contra o Mirassol, o Ceará não vai ter o centroavante do time e por também, a meu ver, uma falha de planejamento, não conta com camisa 9 com características semelhantes como opção, né, do banco de reservas. E quando precisou, num recorte recente, jogar sem o Pedro Raul, o Condé optou pela formação usando o Pedro Henrique centralizado como referência. E o que no contexto do jogo contra o Corinthians deu certo, e eu vejo também o contexto do jogo fora de casa contra o Mirassol, um contexto semelhante, e talvez isso faça a gente imaginar que o Condé abra mão da mesma estratégia. Mas, arrematando o primeiro tempo, o Ceará consegue sair um pouco mais quando o Dieguinho tem mais a bola. O Fabiano totalmente preso numa função muito mais defensiva e fazendo um excelente trabalho, para mim, um dos melhores da partida. E o Pedro Henrique baixando, muito desgastado também. O Galeano a gente já vendo aquelas condições de desgastado. E o Ceará precisava diretamente do Dieguinho e do Zanocelo para conseguir entrar no jogo. Então, o Ceará, quando o Rodriguinho teve um pouco mais a bola, quando o Zanocelo conseguiu equilibrar um pouco mais essa função defensiva com a função de tentar distribuir, construir jogo dentro de todas as dificuldades, o Ceará melhora um pouco. E é a tônica que o Ceará volta para o segundo tempo, né? O Inter volta para o segundo tempo ali já com duas modificações, troca o goleiro e volta com o Carboneiro, né? Para dar uma velocidade ali pelo lado esquerdo e esse sufoco. Eu sempre falo, como o Fabiano sempre é o cara que marca os pontas ali mais rápidos, mais dribladores dos times. Mas eu vi um Carboneiro hoje muito preso, assim, dentro de uma condição muito. De um jogador muito. Como eu posso dizer? Que sempre ele cai para ele, né? Esse jogador, esse ponta, mas é o jogo do Ceará, ele se estabeleceu muito por ali, né? O Ceará pressionando o Carboneiro com uma característica de jogo muito parecida com a do Alan Patrick, né? Ele fazia o confronto, mas evitava o um contra um, jogava para o lado, tentava infiltrar na área, ele não ia, evitava muito aquele drible, né? O Fabiano estava se sobressaindo bastante ali naquele contexto. Então o Ceará começa a buscar o jogo, começa a buscar o resultado. Acho que o Galeano entra um pouco mais no jogo, começa a buscar um pouco mais a ponta. O Fabiano guardando mais posição, muito por causa do Carboneiro, como eu já tinha dito. Mas o Matheus Bahia consegue fazer uma boa recomposição defensiva. Eu acho que hoje foi uma partida que a gente consegue trazer para a leitura a característica mais marcante, ao meu ver, que é de equilíbrio defesa-ataque do Matheus Bahia. Ele hoje conseguiu
destacar um pouco mais o lado ofensivo dele, que obviamente, pelo aumento do nível na Série A, acaba sumindo um pouco, né, por toda essa responsabilidade defensiva. Então, o Ceará busca esse segundo tempo, trazendo o Galeano um pouco mais para o jogo. Como eu falava, o Galeano cansado, o Galeano no segundo tempo, mesmo vindo com essa característica, com essa impressão de que estava cansado no primeiro tempo, no segundo tempo ele dá um pouco mais de gás, acho que o Matheus Bahia entra um pouco mais no jogo, o Ceará tem várias oportunidades em bola parada e melhora no jogo, né? No segundo tempo o Ceará é o time melhor do ponto de vista ofensivo, né? No primeiro tempo o Ceará, como eu destaquei, assim, foi dentro da proposta que lhe cabia, de segurar um pouco mais o jogo com o jogador a menos, tentar poupar um pouco mais de perna. E no segundo tempo o Ceará tenta realmente buscar o resultado dentro do apoio da torcida, a torcida se inflama. O Ceará busca mais jogo, né? Distribui mais a bola, tenta jogar, tem muitas oportunidades de bola parada ali para o Pedro Raul, ali buscando, e é por isso que o Condé não tira o Pedro Raul, ele consegue, por mais que ele perca aqueles duelos, aquelas bolas, ele consegue segurar um pouco mais 2 ou 3 defensores ali, por mais que o Inter tenha um jogador a mais, mas dentro de um contexto ali de um jogador a menos, o Ceará não consegue ali segurar o Inter, a bola sobra, o Inter faz 1-0, e ali parecia que realmente o jogo estava acabado para o Ceará, né? O Condé faz algumas modificações, coloca o Paulo Baia, o Galeano muito exausto, né? Já tinha trocado já o Fernandinho, coloca o Pedro Henrique, tira o Pedro Henrique, coloca o Fernandinho ali, que não faz uma boa partida, retorna mais uma vez com péssimas tomadas de decisão. O Fernandinho, acho que é uma característica bem marcante do Fernandinho, em especial nessa passagem do Ceará, são lesões, infelicidades com lesão e péssimas tomadas de decisão, né? O Fernandinho teve um ano bem conturbado no Ceará e dentro de campo foi pouco efetivo, pouco utilizado. Ele que ainda tem contrato para 2026, né? Deve ser uma peça que a tendência é que permaneça no clube. Mas aí o Ceará consegue empatar o jogo ali com o Paulo Baia em uma das jogadas que naquele momento era possível. O Ceará era melhor no jogo, mesmo depois de ter sofrido o gol. E quando o Ceará empata, a torcida realmente gera um clima no estádio de apoio, de cantar, de buscar a virada. Eu acho que o time sente ali, né? Tem uma oportunidade ali que o Matheus Bahia avança, puxa a bola, consegue dar um chute, a bola passa fraco ali, mas faltou ali o Paulo Baia acreditar um pouco mais ali na jogada. E já logo após o Ceará empatar, já na reta final do jogo, o Inter consegue uma escapada ali pela lateral. A gente já estava até tirando essa dúvida, né? Qual era o jogador do Ceará. Eu estava no estádio, então não consegui ver direito qual foi o jogador que levou aquele drible ali. E aquela perna caracteristicamente pesada pelo cansaço, né? O jogador pesado e o jogador do Inter mais descansado consegue fazer o drible e finalizar ali para o gol, fazendo 2-1 para o Inter, que dentro daquele contexto de cansaço, de sufoco do Ceará, bem pesado, dificilmente o Ceará conseguiria empatar. Então, um resultado muito dentro do aspecto que a gente consegue ligar diretamente à expulsão, de positivo, um Ceará que brigou, de um Ceará que lutou, mas é impossível analisar taticamente, analisar erros, mudanças, em um cenário basicamente de sobrevivência. E que empurra o Ceará para uma sequência de 4 jogos muito difíceis, apesar do baixo risco de rebaixamento, mas o resultado de hoje acaba pressionando o Ceará um pouco mais para essa sequência de jogos, ter um pouco mais de atenção. O Ceará, que analisando a parte do copo meio cheio, é um cenário onde são adversários difíceis, mas são adversários que vêm para cima do Ceará, né? São adversários que propõem o jogo, que têm a posse de bola, e é um cenário onde é, de certa forma, confortável para o Ceará jogar. Então, resultado desconfortável, rodada onde a zona andou, mas eu sigo não conseguindo fazer uma leitura de risco de rebaixamento iminente do Ceará. Óbvio, é necessário pontuar, é necessário cravar realmente a permanência, é necessário garantir vaga na Sul-Americana e
desse jogo, o mais difícil é recuperar fisicamente os atletas devido ao desgaste, né? E as ausências garantidas já para o jogo contra o Mirassol, né? Já Pedro, Raul e Vina não são já são dois desfalques garantidos para o time, além de todo o desgaste sofrido na partida de hoje, praticamente mais de 90 minutos com um jogador a menos. Muito bem, o Ceará vai ter que, pelo menos nesses dois jogos, né, Mirassol e Cruzeiro, pelo menos um ponto, né? Porque se for para deixar ali contra Flamengo e Palmeiras nas duas últimas rodadas, vai ser perigoso. Também depende, claro, da galera da parte de baixo, né? Se a galera também não pontuar, o Ceará também não precisa ter tanta preocupação. Hoje a diferença é de 6 pontos, né, do Ceará para o Vitória, que na prática são 7, porque o Vitória tem 3 vitórias a menos, né? Então, mesmo que vencesse 2 jogos e o Ceará perdesse 2 jogos, né, ele ainda não ultrapassaria, né? O Ceará ficaria na frente pelo número de vitórias. Então, a situação ainda é tranquila, mas o problema é a tabela, né? Porque é uma tabela onde facilmente o Ceará pode zerar. Não é a tendência, até porque o Ceará é resiliente, né? No primeiro turno, por exemplo, empatou com o Flamengo, ganhou do Cruzeiro em Belo Horizonte. Então, não é a tendência. Mas também se perder os 4 jogos também não é nenhum absurdo, né? Então, tem que abrir o olho aí, sobretudo aí nessas duas próximas partidas. 2 empatezinhos aí nesses dois jogos, eu acho que já dá para se livrar matematicamente, né? Iria a 44, eu acho improvável que alguém ali da parte de baixo chegue a essa pontuação. Bom, o Wenderson fala que se a Sula para o canal é luxo, imagina o Fortaleza com 3 Libertadores. Torcedor do Fortaleza, obviamente, aqui provocando o rival. O JP quer dois empates, né? O que eu falei aqui, 2 empates aí nos próximos jogos para se livrar de vez, né? E também tem uma vaga na Sul-Americana, né? Também é importante, né? Se manter ali. Exatamente. Hoje ele tá pegando a última vaga, né? 14º lugar, porque vamos ter aí Palmeiras ou Flamengo campeão da Libertadores, já é uma vaga. E todo mundo que tá na semifinal da Copa do Brasil tá acima do Ceará, né? Então, vai abrir mais uma vaga, porque alguém que tá ali na zona de Sul-Americana vai para Libertadores, né? Pela Copa do Brasil. E se o Atlético ganhar, né? O Atlético Mineiro ganhar a Sul-Americana, até o 15º vai. Então, hoje, o Ceará tem 2 pontos para o Inter, que é o 15º, e 5 pontos para o Santos, né? Que é o 16º. Né? Então, Sul-Americana é basicamente não cair, né? Se você não cair, você vai para a Sul-Americana. É isso, é tanta vaga que não precisa também de um campeonato excepcional. O Wes Rocha fala que o resultado está na conta do Vina, Caio Silva também está por aqui. O Edu aqui, Ele pô, tá falando, até pode falou ser o mais especialista. educado, viu, Edu? Você Não, mas é meio. eu só não entendi como é que ele depreendeu que eu não sabia que o Carboneiro estava servindo a seleção, porque eu nem falei isso. É. Eu só falei que ele entrou no segundo tempo. O Foi só Carboneiro, isso. alguns jogos ele não vem sendo titular mesmo, assim, não Não, mas, é. não, mas independente disso, Não é pela eu data não, FIFA, não. Ele não é titular absoluto do Inter, não. Tem jogos eu que ele não começa no sei, banco. eu não sei como ele chegou à conclusão que eu não sabia que o Carboneiro estava servindo a seleção. Eu só falei que ele entrou no segundo tempo, ponto. Não falei a razão porque ele entrou no segundo tempo, não falei que ele entrou no segundo tempo por opção técnica, não falei por nenhum motivo. Eu acho que ele estava querendo participar aqui de alguma forma, nem que fosse falando besteira, mas ele participou. Bom, o Francisco Alves, ele pergunta se foi mão no segundo gol do Inter. Cara, não teve replay, né? Os jogadores do Ceará ficaram pedindo a mão. Eu não vi na transmissão, procurei aqui no Twitter também. Eu não achei nenhuma câmera próxima, tem uma câmera aberta, né? Que tem um bate-rebate, bate na mão, acho que é do Bernabé, ali, jogador do Inter. O jogador do Ceará que tá ali no lance pede mão, a jogada segue, bola no Ricardo Matias, faz aquele drible lá no Marcos Vitor, gol. Mas assim, eu não vi nenhuma imagem. Se alguém tiver alguma imagem aí, avisa aí que. Mas pela imagem que eu vi aqui nos melhores momentos, não dá pra. Não dá pra gente afirmar. E assim, também foi um bate-rebate, tá? Assim, também não sei se. Não sei se o braço também estava aberto. Não sei, assim. Não vi imagem
No nenhuma imagem estádio, conclusiva, no Léo. Você estádio eu não viu? consegui, no estádio eu não consegui ver, também não consegui ver nenhuma imagem depois do jogo. É tanto que na hora que o árbitro foi pro VAR, né, para expulsar o Carboneiro, eu achava que ele ia pro VAR para ver o lance do gol, né? Mas não teve, né? Não teve revisão. Então, enfim. Se teve também não apareceu na transmissão, mas realmente ficou a sensação ali de um possível toque de mão, mas não dá também para julgar, não dá para criticar, porque também não tem imagem, não vimos imagem conclusiva, assim, né? Fica difícil opinar. Bom, vamos para o campinho? Vamos nessa. Colocar na tela aí o nosso querido. Olha, o nosso campeão agora com placas de É, publicidade, pá. hein? Viu aí? Aí sim, muito bem. Vamos lá, goleiro Bruno. Bruno Bruno Ferreira Ferreira. não foi muito exigido hoje. Acho que não teve culpa diretamente nos gols. Um lance de insegurança ali, onde ele solta uma bola ali, que eu jurava que a bola tinha entrado ali, cara. Ele espalma uma bola ali que sai em lateral, assim, fica meio inseguro ali na área da defesa. Mas, mas dou um amarelo pro Bruno Ferreira. Acho que não foi muito exigido hoje. Como a gente já dizia, assim, o Ceará foi defensivamente bem seguro no começo do primeiro tempo, logo após a expulsão, e no segundo tempo foi o melhor no jogo, propôs mais e nos dois gols acho que não teve responsabilidade direta aí por parte do Bruno Ferreira, não. Bom, vamos para a zaga, né? O Marcos Vitor foi quem levou o drible, né, ali. Mas temos que levar em consideração também que é um jogador de defesa jogando com um a menos os 90 minutos, né? O gol saiu ali aos 87, então você pega acréscimo do primeiro tempo mais o tempo lá da etapa final, era 90 minutos jogando com um a menos. Isso dá uma atenuada ali no drible que o Marcos Vitor levou ou não poderia ter sido batido de forma tão fácil pelo Ricardo Matias. Eu acho que a gente precisa considerar, mas ao mesmo tempo é impossível que dentro desse sarrafo a gente não considere que, apesar do cansaço, foi ele que levou o drible determinante para o resultado da partida. Mas em números gerais, acho que foi uma boa partida do Marcos Vitor, em alguns momentos até tentando a parte ofensiva. Teve um lance onde ele deu um passe ali em profundidade ali, que achou, se eu não me engano, o Galeano pela ponta ali para fazer uma jogada importante de ataque. Mas, independente do drible, vou dar um verde mais clarinho aí pro Marcos Vitor. Também dando esse desconto aí um pouco pesando, ou não pesando tanto a mão, devido ao cansaço, realmente, o nível de esgotamento que foi muito alto. E o Machado, vou dar o verde mais forte. Gostei da partida do Machado, acho que ele foi dentro do contexto onde o Inter tentava muito aquelas bolas alçadas, aquelas infiltrações por baixo. Ele, dentro dessa característica de se antecipar, da explosão, do bote, ele foi muito bem hoje. E até arriscou umas cabeçadas no ataque, mas dou o verde mais forte aí pro Machado, dando um desconto aí para a zaga. Muito bem. Bom, vamos para as laterais, Fabiano na direita e Matheus Bahia na esquerda. Fabiano, vou dar o verde mais forte. Para mim, o melhor jogador da partida pelo lado do Ceará. Defensivamente muito seguro, em termos físicos, muita entrega, um jogador muito forte, praticamente absoluto quando teve que fazer cobertura, um contra um, ganhar no corpo. No segundo tempo, teve ali a atribuição de ter aquele desgaste extra, já muito desgastado no primeiro tempo, pegar o Carboneiro mais descansado, apesar de vir de viagem. Mas o Fabiano, para mim, foi uma figura fundamental ali para o Ceará conseguir segurar o resultado ali por tanto tempo. E então deu o verde mais forte aí para o Fabiano. E o Matheus Bahia, muito boa partida do Matheus Bahia, também gostei muito, defensivamente também acho um jogador muito importante, mas eu dou um verde um pouquinho mais claro, mas usando o sarrafo aí do Fabiano, mesmo considerando que ele fez, ao meu ver, uma das partidas mais equilibradas dele, do ponto de vista de entrega também ofensiva. Em especial em um jogo onde o Ceará tinha muito mais esse viés de fechar a parte defensiva pelo jogador a menos que tinha, o Matheus Bahia conseguiu em alguns momentos ser o escape que o Ceará precisava em alguns momentos. Teve a oportunidade de chutar, arrematou ali um pouco fraco, um pouco mal,
mas dou um verde um pouco mais claro, muito mais pelo sarrafo que o Fabiano estabeleceu pela partida que ele fez hoje. Muito bem, defesa avaliada aí, né? A galera se superou, né? Com um a menos o jogo todo. Então todo mundo ali com avaliação positiva. Bom, vamos pro meio de campo, né? Que basicamente foram só os dois, né? Dieguinho e Zanocelo, já que o Vina foi expulso com 3 minutos. Vou dar o verde mais forte para os dois. O Dieguinho é um cara que demorou um pouco mais ao meu ver, ele tem um pouco dessa dificuldade. É um cara muito disciplinado taticamente, o Dieguinho, mas ele tem essa dificuldade de ler e fazer uma adaptação durante o jogo. Ele tem essa dificuldade, ele demora um pouco mais. Ele é como se fosse um cara muito pragmático para taticamente seguir conceitos que são treinados. Mas quando o jogo apresenta um cenário diferente, onde ele precisa se adaptar, eu vejo ele um pouco mais perdido. Então ele demorou um pouco mais e dentro do critério defensivo necessário no primeiro tempo foi muito bem, mas ofensivamente conseguiu, depois que se adaptou, depois que conseguiu ler mais o jogo, conseguiu fazer uma entrega absurda. O jogador que estava amarelado desde muito cedo conseguiu fazer uma partida defensivamente bem segura, onde praticamente não correu riscos de levar o segundo cartão amarelo. E na hora do gol do Inter, você vê que foi o jogador que desabou no chão, assim. Foi o primeiro jogador que desabou, assim, ficou no chão um pedaço, assim, que você viu bem exausto. E quando a meta cai ali, você vê que ele sentiu bastante ali. E o Zanocelo também, muito bem. É um cara que teve uma entrega dentro de um aspecto que até é considerado um ponto fraco dele, que é a parte defensiva, mas eu sempre destaquei aqui que o Zanocelo não é um cara que fragiliza o meio-campo do Ceará, o passo que ele dá também é uma qualidade de passe bem vertical, e o Zanocelo fazia essa função ali um pouco mais na frente da zaga, tinha uma função de acompanhamento ali do Alan Patrick, que ao meu ver foi muito importante para segurar o resultado durante todo o primeiro tempo. Então o verde mais forte aí também para o Vinícius Zanocelo. Eles que foram prejudicados, né? Eles tinham mais área para percorrer ali com a saída do Vina, e conseguiram sair muito bem pela qualidade que os dois têm. Bom, e o Vina, não tem o que dizer, né? Jogou 3 minutos, deu 2 carrinhos, foi expulso. Foi vermelho, o Vina é diretamente responsável pelo resultado. E foi irresponsável, repito, foi imprudente, foi exagerado, mas diferente de algumas pessoas, eu não acho que isso invalida o bom campeonato que ele fazia até aqui. Eu acho que ele era uma peça útil e a titularidade conquistada por ele, eu acho bem justa. Não vejo outra peça que consiga entregar a dinâmica que ele entrega ao meio campo do Ceará nesse momento. Bom, vamos pro ataque, né? Vamos começar pelo Pedro Henrique. Pedro Henrique, eu vou dar um amarelo. Ele, eu fiz eu ressaltei essa parte defensiva do Pedro Henrique, que ele conseguiu fazer bem legal, assim, dentro de uma característica que não é dele no primeiro tempo. Ele conseguiu dar essa entrega, ele conseguiu fechar bem os espaços, ele conseguiu recuperar bolas, mas o físico fez o rendimento dele cair muito na reta final e ele tem essa dificuldade, né? E ali já no segundo tempo já sente, já cai ali, já é substituído porque realmente não aguenta. Mas dentro do tempo que ficou em campo, acho que cumpriu sua função tática, mas infelizmente o físico não permitiu que tivesse ele em campo durante muito tempo, né? No E o primeiro tempo, Galeano... só para pontuar uma questão sobre o Pedro Henrique, eu acho que faltou um pouco de malícia dele naquele lance do primeiro tempo, né? Onde Do ele. goleiro, né? Do goleiro, né? O goleiro foi. O goleiro deu um carrinho, assim. Se ele tivesse Se o, caído... se o Pedro Henrique busca o contato e cai, é vermelho, assim. E ele tava sem ângulo também, né? Assim, ele, assim, também não dá pra falar, assim, faltou malícia, faltou, mas o cara quis o gol, né? Tentou Ele o quis gol, ali, ele quis buscar o gol, ele não quis buscar a expulsão. Mas como tava sem ângulo, né? E não tinha ninguém, né? Tava chegando o jogador na área, os jogadores do Inter também estavam ali já na recomposição, né? Eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais malicioso, né? Ali naquele lance, ele ter caído, né? Esperado o contato do goleiro. O goleiro foi muito estabanado, né? Ele foi um carrinho grotesco ali, o Ivan, né? Inclusive teríamos expulsão do Vina e do Ivan, né? Que com as mesmas letras formam o nome de cada um. Seria algo interessante. Mas o Pedro Henrique preferiu continuar a jogada, né? E acabou não dando em nada, mas poderia ter mudado o rumo do jogo. Se o goleiro é expulso ali, acho que o Ceará teria uma probabilidade maior de pontuar. Concordo, foi algo que foi falado bastante no estádio, assim. Ter pedido para o Pedro Henrique realmente buscar o contato, cair ali e conseguir a expulsão.
Então o Ceará teria, ao meu ver, muito mais tempo de relógio, né? A probabilidade de ganhar, de fazer um gol depois, era muito maior do que aquele gol naquele contexto. A defesa do Inter estava recomposta, tanto que ele consegue cruzar e o zagueiro tira sozinho, assim, de frente. Bem tranquilo ali naquele momento. Galeano. O Galeano eu vou dar um amarelo também. E eu ia dar um laranja, acho que ele mas muito atribuído ao jogo abaixo dele pelo cansaço que a gente já via no primeiro tempo. Não sei ao que foi atribuído, assim, o Ceará vem de um período parado de treinos, de descanso, de folga, e ver o Galeano assim cansado, não sei ao que pode ser atribuído, se ele estava lesionado, se ele estava com algum tipo de enfermidade que prejudicou o jogo dele. No segundo tempo ele dá uma crescida, dá um crescimento, acho que contribui para o jogo do Ceará ofensivo, mas dentro do próprio sarrafo que o Galeano estabelece, eu vou ficar com amarelo hoje, mas se ele não tivesse tido esse ganho no segundo tempo, seria um laranja. Muito diferente do Galeano que a gente costuma ver. A galera tá cornetando aqui esse amarelo, viu? O JP e o Leonardo gostaram da atuação do Galeano. Acontece. E o Pedro Raul? Cara, o Pedro Raul, vou dar um laranja também. O Pedro Raul, essa dificuldade dele Cara, de ele prender a perdeu um bola é gol, né? sempre. No lance que estava impedido. Que eu nem sei se estava Eu impedido, nem na sei se estava verdade, viu? impedido, exatamente. Perde aquele gol. Ele não consegue realmente prender essa bola, dar esse combate que ele precisa dar do centroavante. É um time que joga com esse perfil tático do Ceará. O centroavante ele precisa prender essa bola, ele consegue ser. Precisa ser essa válvula de escape que prende a bola para os pontas passarem para conseguir ter esse jogo mais associado, né? Que um time reativo precisa, um time que joga na transição rápida, e o Pedro Raul não consegue dar. E quando a bola chega e ele não consegue finalizar, não consegue sobressair na bola aérea, então não tem como ele fazer essa contribuição, se nem taticamente ele contribui, né? Defensivamente ele não consegue roubar a bola, não consegue combater, não consegue ganhar a bola pelo alto. Então, laranja aí pro Pedro Raul. Bom, vamos pro banco, né? Paulo Baia, Fernandinho, Mugni, Lourenço e. Só, né? Só entraram os quatro, é isso? Baia, Fernandinho eu vou dar um laranja. Também muitas tomadas de decisão errada. Como a gente a avaliação do Fernandinho já foi até feita, né? Jogador que sofreu com lesões, muitas por infelicidade, de traumas, mas quando entrou é um jogador que realmente é marcado pela falta, pela péssima tomada de decisão, né? E pelos arremates péssimos, né? Os arremates péssimos que ele dá, muito sem força, sem potência, quando tem chance. Então, laranja aí pro Fernandinho. O Paulo Baia, autor do gol, entrou bem, entrou na condição que ele costuma se destacar, né? Ele consegue, quando ele tem campo para correr, para arrastar a bola com força e brigar ali, ele consegue geralmente se sobressair. Então, eu vou dar um verde aí mais claro aí pro Paulo Baia, acho que foi bem. O Mugni eu não consigo avaliar, acho que não foi determinante pro jogo. E, e o Lourenço tentou dar um amarelo até pro Lourenço, acho que o Lourenço tentou, participou do jogo, batalhou, brigou ali, até conseguiu trazer uma combatividade mais para o meio campo do Ceará, que perdia ali a bola e na recuperação tinha mais dificuldade. O Lourenço aumentou esse poder de combatividade, acho que até porque o Ceará vinha com mais cansaço, né? Vinha com a carga já física já bem extenuado também. Então acho que o Lourenço consegue dar, dou até essa avaliação a ele, já que ele consegue dar essa combatividade que o meio campo do Ceará não tinha. Muito bem. Fernandinho. Fernandinho laranja. Eu falei, foi o primeiro. Ah, então todo mundo avaliado. Falta agora o Condé, né? Condé é difícil jogar. Comentário falando do Condé, né? E é dentro daquele contexto que a gente falava. Quem não gosta do Condé vai para. Em todas as derrotas vai trazer um foco para ele. E eu acho que a derrota de hoje passa longe de ser um parâmetro de avaliação para o trabalho do Condé. Sinceramente, assim, um jogo onde você joga com um a menos desde os 3 minutos de jogo é muito complicado você. E qualquer solução que você busca
fica muito fácil de avaliar com base no resultadismo. Se o Ceará consegue ter 1-1 ali, o Condé tomou a decisão certa porque colocou o Paulo Baia, como o jogo virou, o Inter foi o segundo, já está errado. De repente, se ele tira o Galeano, que parecia exausto, e inverte o Pedro Henrique e dobra com o Rafael Ramos ali para dar uma segurança ali, um apoio ao Fabiano, de repente o time perdia poder de fogo, de repente não conseguia nem empatar. Então é muito complicado. Eu também não posso nem avaliar, assim como eu não acho justo avaliar negativamente o Condé, também não acho justo também fazer uma avaliação positiva, porque as mudanças que ele fez foram realmente protocolares, não foram aquelas mudanças determinantes que eu vou tentar aqui inovar, fazer alguma coisa, criar uma opção, criar um desenho aqui onde eu consiga me defender, mas ao mesmo tempo eu tenho a válvula de escapes. Obviamente que isso também entra na conta da limitação do elenco, mas eu deixo um amarelo para o Condé. Eu acho que nem pode ser avaliado negativamente por todo o contexto que a gente já trouxe aqui, e também não acho que positivamente ele contribuiu, tentou buscar soluções que funcionaram de certa forma, apesar do placar. Muito bem. A galera reclama do o Léo Condé retranqueiro, mas hoje eu acho que foi a última coisa que ele foi retranqueiro, né? Porque assim, quando o Vina é expulso, ele podia ter tirado o Pedro Raul e botado um meia, por exemplo. Para que o Pedro Raul não contribui tanto sem a bola. Ele ficou Ele ali deixou o mais, Pedro Raul o jogo todo. mas ele estava Ele tira o prendendo. Zanocelo, bota o Mugni. Assim, o Mas Ceará em nenhum momento abraçou o empate, inclusive, né? O Ceará, assim, jogou para vencer, mesmo com um a menos. Né? Então, assim, não sei o que a torcida quer, né? Porque se abraçasse o 0-0, assim, se abraçasse o empate, até quando empatou em 1-1, que até seria o momento de fato, pô, achamos um gol aqui, vamos. Tá bom, vamos acabar o jogo aqui, não vamos dar espaço pros caras. E tomou um gol meio de contra-ataque ali também, né? Então, assim, então não sei se o Condé hoje tem muita culpa. e o chat tá debatendo muito de forma muito engraçada também, dentro desse contexto de eu não gosto de A, eu não gosto de B, e é o que eu tô falando, o torcedor sempre fica assim depois do resultado. O Caio Silva fala, né? Jogar de contra-ataque com o jogador lento e pesado. Eu tava no estádio, eu não sei se o Caio tava. O Pedro Raul, ele segurava sempre os dois zagueiros do Internacional. Sempre, sempre, sempre. Então pode ter um jogador lento e pesado e jogar no contra-ataque. Se ele segurar os jogadores para que seus pontas consigam entrar no jogo, dá para ter um jogador pesado e ter no contra-ataque. Dá para ter um jogador pesado quando você tem um a menos e usar a bola aérea como o Ceará estava alçando a bola aérea. Tanto que o gol do Ceará foi de bola aérea. Entendeu? Acho que a gente precisa ter uma visão um pouco mais ampla do jogo mesmo, assim. Não é porque o jogador é pesado que ele vai ser o cara que vai arrastar a bola na velocidade. Ele não vai ser. Ele é pesado, sim, ele é pesado. Ele pode segurar os dois marcadores. Ele é a referência no ataque. Se o Pedro Raul não está, os pontas fatalmente não estariam ali no meio-campo e os dois zagueiros do Internacional estariam sendo os jogadores que estavam avançados, sendo o líbero, lançando a bola na área. Entendeu? Assim, ele para mim, a crítica ao Pedro Raul que eu estou fazendo, a minha grande crítica ao Pedro Raul é porque ele não consegue dar combate, ganhar a bola, prender a bola, porque os pontas passem nesse jogo de transição. Coisa que um jogador tecnicamente muito limitado, que era, por exemplo, o Vitor Gabriel, conseguia fazer muito bem. O Vitor Gabriel é muito limitado, mal comparando, que passou pelo Ceará recentemente, mas ele conseguia prender muito bem essa bola. Ele conseguia ser o desafogo para um Ceará também muito mais limitado. Muito bem. A galera que tá na discussão, né, se era pra deixar o Pedro Raul ou não. Cara, eu acho que tem argumento pros dois pontos, né? Assim, Exatamente. o JP fala, pô, vai tirar o cara que quer fazer gol, mas assim, talvez fazer gol não fosse, talvez abraçar o 0-0 não fosse ruim pro Ceará com um a menos, né? O que eu falei do Condé é isso, pô, o cara que é um time que é mais defensivo, tá com um jogador a menos, ele nenhuma alteração do Condé foi pra deixar o time mais defensivo. Ele recompôs ali com quem tava em campo ali, ajustou. Não. Mas não E pô, vou tirar o Pedro Raul, vou botar um meia aqui. Se achar um gol, achou. Se não achou aqui, eu vou tentar segurar. Que seria uma. Assim, não daria pra dizer que ele tava errado também se ele fizesse isso.
Tanto que o time Não, perdeu. Muito, não, assim, foi um time que quis vencer o jogo todo, mesmo com um a menos. e você consegue ter uma leitura diferente da outra sem precisar achar que só a sua é possível. Tem que tirar o cara porque ele não puxa o contra-ataque na velocidade. O cara é só o centroavante que faz gol? Não, mas a probabilidade de um centroavante alto fazer um gol num jogo de bolas alçadas à área é muito maior. E assim, não estou dizendo que eu não tiraria o Pedro Raul. Eu estou dizendo que existem argumentos. E assim, não existe gabarito para o modelo de futebol pensado para o jogo. Entendeu? Você pode discordar ou concordar do Condé. Dizer que ele fez um absurdo, aí eu acho que não. Entendeu? Aí eu acho que aí parte do pressuposto da arrogância de achar que a sua forma de enxergar futebol é o gabarito. E o resto é errado. Aí não faz sentido. Pode tirar o centroavante, pode, óbvio. Mas o pensamento dele de manter o Pedro Raul tinha uma lógica. Muito mais fácil de ver para quem estava em campo. O Pedro Raul estava no círculo central, sempre com dois marcadores. Sempre prendendo dois marcadores. Para um time que tem um jogador a menos, um jogador prender dois é uma lógica até matemática, numérica. Eu manteria ele os 90 minutos? Também não sei, mas não é um absurdo essa ter sido a opção do Léo Condé. E repito aqui, deixar o. Foi querer vencer o jogo. Eu acho que a torcida reclama tanto do Condé que é retranqueiro, que joga por. Eu acho que hoje ele foi até demais, assim, tirar o. Aqui, o meio de campo ali na parte final do jogo, assim, tava um meio de campo bem. Tudo bem que o time tomou o gol ali, mas empatou em seguida, mas assim, ele podia ter. No 1-1 ele podia ter abraçado o empate. O Ceará não abraçou o empate. O Ceará foi. Quis fazer o segundo, né? E também é do jogo, né? O estádio lotado, o Ceará ali sonhando com Libertadores. O Inter dava brecha, né, pro Ceará vencer o jogo, né? Não era um jogo ali que você, pô, estamos com um a menos aqui, não temos o que fazer. Não, dava o que fazer, né? O primeiro tempo deixou muito claro isso. Eu acho que isso também é, fez com que a postura do Ceará o jogo todo fosse para tentar vencer mesmo. Mas é isso, né? Com um a menos você tentar vencer sempre, toma um gol ali como tomou num contra-ataque, zagueiro cansado. Foi um gol até fácil, né? O gol do Inter, o segundo gol do Inter. Tava muito aberto ali a defesa do Ceará. Mas é isso, agora tem 4 jogos, Léo buscar 1 ou 2 pontos aí. A missão não é fácil, mas poderia ser pior, né? Poderia estar na zona de rebaixamento. O que não tá, então, um pontinho aí, 2 pontinhos, o Ceará se livra de vez aí de qualquer risco de um rebaixamento. Exatamente. Não vejo o Ceará passando por essa sequência zerado. O Ceará consegue pontuar em alguns jogos e garantir aí essa permanência e sua vaga na Sul-Americana. Acho que essa é a proposta. Acaba arrefecendo mais esses ânimos de buscar uma vaga numa fase preliminar de Libertadores, que era inviável, principalmente pelo contexto de tabela que o Ceará tem, mas ainda era uma esperança. Acredito que muda a chave um pouco, acho que acalma um pouco mais os ânimos da própria torcida, já gera um clima de fim de festa mesmo, gera aquele clima de fim de festa, de pensar em 2026 e ver o que consegue arrecadar aí nessas últimas quatro partidas. Muito bem. A galera tá falando aqui que com o estádio lotado o Ceará não vence. E aí, os caras sentiram a pressão, Léo? Os jogadores? Não, acho que não tem relação com isso, não. É mais aquelas coisas que são repetidas pela torcida e acabam virando realmente marcas, assim. Jogo festivo, o Ceará não ganha. Jogo para entrar, conseguir algo mais, o Ceará não ganha. E acaba que a gente fica repetindo e acaba... Acho que hoje o contexto foi muito marcado pela expulsão do Vina, assim. Não tem como ler por outro prisma o jogo de hoje. Muito bem, então é isso. Passada a régua aqui em Ceará 1, Inter 2, né? O lado bom pro torcedor do Ceará é que complicou a situação do Fortaleza, né? Que poderia ter outro time ali para ele tentar alcançar, né? Que seria no caso o Inter. Agora ficou um pouco mais difícil, né? Acho que é o único lado bom, né, Léo? Pro torcedor do Ceará
foi ter prejudicado o rival com essa derrota. Rapaz, eu acho eu não sei nem quem tá pensando, não sei nem, eu parei nem para pensar nisso ainda. Acho que o time que mais me fez raiva esse ano, eu tava até falando no off aqui, o time que mais me fez raiva esse ano foi o Bahia, assim, disparado, disparado. Como torcedor, rapaz, o Bahia, aquele gol no primeiro turno, daquele pênalti ali, ao meu ver, questionável, né? Na live aqui, a gente foi até unânime nisso aí, considerar que não foi pênalti ali. Aí depois aquele gol ali na Copa do Nordeste, ali no finalzinho, ali aquela falha do Nicolas, agora na hora de enterrar o Fortaleza, aí dá uma margem, ainda falhando, o Pulga falhando ali, perdendo a bola para um gol do Davidson. Cara, o Bahia, meu irmão, foi o time que mais me fez raiva em 2025. É um fato. Muito bem, é isso, né? O Bahia acabou perdendo do Fortaleza, o Fortaleza segue vivo, ainda tem o Santos ali para mirar, né? Vitória também, tem que ultrapassar o Vitória antes. Enfim, eu queria muito que o Ceará tivesse ganho hoje para cair Inter e Santos e Vitória e Fortaleza escaparem, mas eu acho que agora ficou difícil, né? Os dois escaparem. Vai no máximo um, né? Até porque eu acho que a tabela do Inter não era difícil, tá? Muita gente fala, a tabela do Inter é mais difícil. Cara, eu acho que a tabela do Inter são jogos que dá pro Inter ganhar todos. Porque nenhum adversário é 100% confiável do que o Inter vai enfrentar. Vasco, Santos, é tudo jogo que tem margem pra pontuar. Né? Por isso que eu até discordei aqui. O próprio Ceará, pô. O Ceará consegue ganhar e ganhar do Cruzeiro fora e perder do Juventude em casa. Então, ninguém é estável. Inclusive, hoje poderia ser a primeira vez, Léo, me corrija se eu estiver enganado, que o Ceará ia chegar a 4 jogos sem perder, né, no Brasileirão. Isso não aconteceu de novo. Tem isso, né? O Ceará dificilmente passa mais do que 3 jogos sem perder. Poderia ter feito isso hoje, não aconteceu. E a chance também de 2 vitórias seguidas, né? O Ceará também não conseguiu nesse campeonato, assim, 2 vitórias seguidas. Depois de uma vitória improvável na Neoquímica Arena, o Ceará vem para dentro de casa com um adversário acessível e não consegue o resultado. Pois é, muito bem. Vamos chegando ao final. Valeu para todo mundo que participou. Deixa o like aí, se inscreve no canal, comenta aí, deixa o seu comentário. Né? Gostou da análise, gostou do Ceará? Quiser cornetar também, corneta, só não xinga nós, hein? Que aí é um pouco demais. Mas pode cornetar, pode falar o que você quiser aí. Também fala sobre a situação do Ceará e diga aí quantos pontos você acha que o Ceará faz até o final do campeonato. Léo, quantos pontos o Ceará faz até o final do campeonato? 4. 4. Cara, eu vou. Cara, eu acho que o Ceará pode ganhar do Cruzeiro em casa, viu? Eu não duvido. Eu acho que é o jogo mais. Cruzeirinho quase não ganhava do Juventude hoje, tomou 3 gols. Eu acho que o Ceará ganha um jogo, tá? Não sei. Mirassol ou. O Mirassol fora é difícil, né? Acho que pelo menos 3. Eu acho que ganha do Cruzeiro em casa. Eu acho que perde os 3, tá? Vou palpitar aqui. Ganha do Cruzeiro e perde os outros 3. Bom, é isso. Valeu pra todo mundo. A galera falou aqui 2 pontos. O Leonardo. Empatar com Mirassol e Cruzeiro, talvez, né? Acho que a galera tá meio contando com isso, não perder os dois jogos. Acho que ganha do Cruzeiro e empata com o Mirassol. Isso. Mas pega Flamengo ainda, Flamengo e Palmeiras que depende, né? Porque o Palmeiras na última rodada, se tiver decidido, se o Palmeiras ganha a Libertadores e não tem mais chance de título no Brasileirão, ele largou esse jogo. Aí ele vai pensar num. O Ceará perde. O Ceará perde. Tem isso, né? O Ceará perde. Mas, enfim, ainda esses últimos jogos dependem muito de contexto, né? Se o campeonato não tiver decidido, o jogo é mais difícil ou não também, né? O Vitória empatou com o Palmeiras, porque o Ceará não pode empatar com o Flamengo e com o Palmeiras, né? Como já empatou no primeiro turno. O Ceará no Allianz Parque teve futebol para empatar com o Palmeiras, né? Saiu na frente, levou a virada. Teve um gol anulado ali, bem questionável ali no impedimento ali, bem ajustado ali naquela linha que ninguém entende. Assim, teve futebol para empatar com o Palmeiras, abriu o placar no Allianz Parque. Muito bem, é isso. Valeu, Léo Fontinelli, valeu para quem acompanhou. Valeu, Márcio Souza na direção e trabalhos técnicos. E é isso, tá? Se inscreve aí, ativa o sininho. Tem conteúdo todo dia, que é 200 mil vídeos por dia sobre Copa do Mundo também, né? Já entrando em clima de Copa, tem vários conteúdos legais, tá? Várias análises, enfim, curiosidades, informações sobre a Copa do Mundo e, claro, cobertura completa de Série A e de Série B. Valeu, tamo junto e até a próxima.